Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje nós vamos contar a história da Bruxa do Arco do Teles. O centro do Rio de Janeiro guarda histórias no mínimo curiosas. O espaço, que hoje é conhecido por Praça 15 de Novembro, foi, em finais do século XVII e durante todo o século XVIII e XIX, um dos desembarcadouros de mercadorias da cidade do Rio de Janeiro. Foi palco também do desenrolar de uma dessas histórias dignas de ficção, e neste caso, uma mistura de ficção e realidade. Em finais do século XVII, o Rio de Janeiro é transformado de entreposto comercial em porto de escoamento do ouro mineiro. Percebe-se, portanto, que paulatinamente o lugar vai aumentando de importância. Há grande fluxo de pessoas nesse local, entre trabalhadores livres, escravos, comerciantes, aventureiros e prostitutas. Em 1790, Bárbara Vicente de Úrpia, uma bela jovem portuguesa de 20 anos de idade, chegava ao Rio de Janeiro, capital do vice-reino, acompanhada de seu marido, Antônio de Úrpia, fidalgo português. O motivo da vinda do casal para o Brasil é incerto. Uma versão diz que Bárbara teria envenenado a própria irmã em Portugal, e sua vinda ao Rio seria uma forma de despistar as autoridades. Outra dá conta de que a moça teria uma relação extraconjugal, aprovada pelo marido, com um nobre português de altíssimo escalão, que teria enviado o casal para a colônia a mando de autoridades ainda mais importantes. O amante da moça era nada mais nada menos que Dom João VI, príncipe regente de Portugal. O príncipe quase santo, Dom João, em seus tempos de juventude, tivera uma amante, ninguém menos que Bárbara Vicente. Os dois se conheceram no dia do casamento de João com Carlota Joaquina, a infanta da Espanha, mas seria com Bárbara, a partir da noite seguinte, que o príncipe celebraria suas bodas. Viveram uma grande paixão, até que Dona Carlota forçou Bárbara a se casar às pressas com o fidalgo viúvo, Antônio de Úrpia, e depois vir para o Brasil. Dom João manteria Bárbara com uma pensão secreta até sua morte. No Brasil, a beleza de Bárbara chamou a atenção da sociedade carioca, que abriu as portas dos salões da elite para o casal bem relacionados que eram com o vice-rei, o conde de Resende. Bárbara atraiu os olhos libidinosos de praticamente todos os homens da elite, mas foi mesmo se apaixonar por alguém do povo, um homem negro livre que teria conhecido em uma serenata. Cega de paixão e decidida a viver seu romance, Bárbara teria matado seu marido a sangue frio, com uma punhalada na nuca enquanto ele dormia. Tendo supostamente conseguido acobertar a autoria do crime, Bárbara, agora viúva, perde o acesso à corte do vice-rei. Poucos acreditaram em Portugal em sua inocência, até mesmo por causa da descoberta de detalhes suspeitos da morte criminosa de sua irmã anos antes. Consta que as autoridades, pressionadas pelo vice-rei, tiveram que encontrar um bode expiatório, onde teriam acusado e executado um homem que vivia pelas ruas, cigano ou negro, segundo registros divergentes, pelo assassinato do fidalgo. Caída em desgraça, Bárbara foi viver com seu novo amado, em pecado, para os lados da Cidade Nova, uma região distante e de péssima fama. Na virada do século XIX, Bárbara teria então assassinado também o amante, em meio a uma tensa discussão, agravada por ciúmes e por questões financeiras. Outra vez, Bárbara livrou-se de qualquer acusação, e mais um suspeito qualquer foi capturado e executado. Ainda cobiçada pelos homens da sociedade, a viçosa viúva passou a buscar seu sustento na prostituição. Tornou-se a favorita de ricos comerciantes, funcionários da coroa e até mesmo de bispos. Com a chegada da corte real portuguesa em 1808, passou a atender a nobreza e, dizem, até mesmo membros da família real. Foi viver na requentada Rua do Lavradio, onde recebia visitas sigilosas de homens misteriosos e elegantes. Com o passar dos anos, teria contraído doenças como sífilis, a lepra e até a varíola,
quando em 1825 foi até Cisplatina, atual Uruguai, para servir os combatentes. Bárbara havia perdido sua beleza e juventude. As sequelas das diversas enfermidades haviam lhe conferido um ar assustador. Cabelos desgrenhados e secos, verrugas e hematomas, além dos dentes quebradiços. Já não conseguia mais dinheiro, pois seus clientes a haviam abandonado. Não teve outra escapatória, senão de vender-se no Arco do Teles, hoje um belo logradouro nas proximidades da Praça 15, no centro do Rio, muito visitado por turistas e locais, um símbolo ainda preservado do Rio Antigo. Naquela época, era um beco fétido, em meio às ruínas de um grande incêndio que em 1790 transformou o cobiçado local em reduto de prostitutas e mendigos, onde por 2 vinténs qualquer um podia se servir das cantoneiras, mulheres que tinham relações sexuais nos cantos do beco. Como não agradava mais aos homens, Bárbara dos Prazeres, cujo apelido se deveu a uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres que havia no beco, e que Bárbara escolhera como sua protetora, foi buscar ajuda com feiticeiros e praticantes de magia negra. Saía dessas consultas com receitas macabras. Devia banhar-se com sangue fervido de animais, a fim de curar sua lepra e tornar-se jovem e bela novamente. Porém, nada parecia funcionar. Foi então que um feiticeiro lhe sugeriu algo que seria supostamente infalível. Em vez de animais, Bárbara deveria usar crianças para banhar-se em seu sangue, ainda fresco e morno. Nos idos de 1828, o município da corte passou a registrar uma série de desaparecimentos de crianças, cujos corpos nunca eram encontrados. O pânico espalhou-se na corte. Crianças já não andavam mais desacompanhadas e muitas famílias passaram a trancar seus filhos e filhas em casa, com medo do pior. Foi aí que, segundo os relatos, Bárbara teria passado a roubar recém-nascidos na roda dos enjeitados da Santa Casa de Misericórdia, uma portinhola giratória usada para que os frutos de partos indesejados pudessem ser deixados ao cuidado das freiras. Porém, antes que as freiras chegassem à roda, Bárbara ia o mais rápido possível para pegar a criança. Logo depois, amordaçava os pequenos, os pendurava de cabeça para baixo e cortava suas gargantas. Enquanto se banhava em sangue, cantava cânticos e rezas. Ninguém jamais soube onde Bárbara enterrava os corpos das vítimas. Alguns especulam que os rituais tenham ocorrido em sua casa na extinta Praça 11 ou nos próprios mangais. O abandono de bebês na Santa Casa diminuiria drasticamente, o que logo se associou à crueldade da bruxa. Ela aparece nos registros policiais como Bárbara dos Prazeres e Bárbara Onça, devido à aparência de felina que a lepra lhe deu, repuxando todos seus lábios. Conta-se que a expressão "a onça vai te pegar" começou a ser usada nessa época por mães que tentavam impedir que seus filhos saíssem às ruas para não serem capturados por Bárbara. Alguns também dizem que a expressão "cuidado que a bruxa está solta" se refere a Bárbara. Em 1830, um corpo de mulher apareceu boiando na Bahia, ao lado do Mercado do Peixe, na atual Praça 15. Seu rosto estava desfigurado e irreconhecível, mas todos pareciam ter certeza de que era Bárbara. Afinal, os sumiços de crianças haviam cessado há alguns dias. Inegavelmente, Bárbara é um grande personagem do Rio de Janeiro. Uma banda de black metal resolveu homenagear a bruxa. A banda carioca Grave Desecrator compôs uma música chamada Witching Hour. Não se sabe ao certo quanto dessa história de fato ocorreu e quanto foi aumentado pela criatividade da população. Muito dessa lenda pode ter sido inventado. Mulheres que ousavam viver suas vidas sem marido, fora dos padrões, eram constantemente acusadas de bruxaria e até mesmo de crimes que eram cometidos por homens, muitas vezes da alta sociedade. Mas a lenda de Bárbara dos Prazeres sobrevive. E até hoje há quem jure, de pé junto, que no Arco do Teles, quando todo o comércio está fechado e não há mais movimento de bares e boates, seria possível escutar as gargalhadas de uma mulher em noites sem luar. Há quem suspeite que ela continua viva até hoje, graças ao segredo da fórmula de rejuvenescimento. E mais, teria assumido a condição de feiticeira e aplicado a receita em alguns milionários, em troca de parte de suas fortunas.
Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais!